Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 4 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Avança para águas mais profundas. Essa palavra de Jesus atravessa os séculos e move o coração de inúmeras pessoas, e o nosso também. Jesus precisa de pessoas que tenham a coragem de sair da mesmice de sua vida, de sua praia aconchegante, de sua rotina que não leva a nada e deixa as redes vazias. Jesus precisa de pessoas que aceitem de avançar para águas mais profundas, confiando unicamente nele. Pessoas que estejam dispostas a deixar seus esquemas estéreis e que, apesar de uma noite de trabalho e cansaço, aceitem de lançar novamente as redes, à maneira de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. E Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Avança para águas mais profundas. É o convite de Jesus que atravessa os séculos e nos impulsiona a ir além do nosso mundinho, além da nossa rotina, além da nossa praia aconchegante, além do que sabemos fazer e sempre fizemos. Avançai para águas mais profundas. O encontro com Deus é sempre além. Moisés encontrou a sarça ardente quando foi para além do deserto. Quem trava na sua rotina, quem não tem coragem de obedecer à voz do Senhor, dificilmente encontrará a vontade de Deus. Quando Jesus te convida a ir além, explica que precisa pescar diferente. Ele te tira do teu patamar e te lança para além. O teu passado te servirá sim como base, mas não mais você pescará peixes. Daqui para frente serás pescador de homens. Tente se colocar na pele de Pedro e seus companheiros. O que terão experimentado em seu coração? Sem dúvida, a grande pergunta era:
o que será de nós seguindo Jesus? Para onde vai nos levar? O que faremos daqui para frente? Como viveremos? Com que recursos? Interessante é observar que esses pescadores não faziam parte da multidão que se apertava ao redor de Jesus para escutar a palavra de Deus, mas estavam voltando da pesca e estavam lavando as redes, ao lado do povo que escutava Jesus. Aparentemente, eles não faziam parte dos que seguiam Jesus. Porque Jesus chamou justamente eles, e não alguém da multidão que parecia mais interessada. São os mistérios do chamado, que só Deus sabe, mas isso deve servir para nós também. Todos podem ser chamados, vocacionados, mesmo aqueles que se encontram distantes e estão fazendo outras coisas. Jesus sabe o que faz, e a nós cabe somente responder. Mas voltamos aos nossos apóstolos. Jesus não escolhe agricultores, mas pescadores. Um agricultor pisa em terra firme, mas um pescador vive uma vida fluida, como se fala hoje. Não existem trilhas no mar, e ainda menos rodovias. O mar é imprevisível. Tem bonança, mas de repente se levanta um vento forte que se torna tempestade. Isso acontece no mar de Tiberíades, onde os nossos apóstolos costumavam pescar. Esta mentalidade fluida ajuda a confiar em Deus e a se confiar a Deus, a manter a mente aberta, a seguir o imprevisível Jesus. Não há muita terra firme debaixo dos pés dos que seguem a Jesus. E ninguém melhor que um pescador pode se deixar moldar por Jesus, adquirir o estilo de vida de Jesus. Hoje, frequentemente, sentimos a dificuldade de evangelizar neste mundo fluido, mas é bom não esquecer que Jesus escolheu homens acostumados a andar sobre as águas, navegar e viver dentro do fluido. Hoje também Jesus nos convida a sermos apóstolos missionários enviados a uma sociedade fluida, líquida, como Pedro, Tiago e João, que navegavam. Jesus nos convida a pescar diferente, a pescar mar adentro. O fluido é o nosso mundo, a nossa terra firme. O que parece mais difícil é o melhor para a evangelização. Jesus não tem nada contra os agricultores, que se tornam exemplos em tantas de suas parábolas, mas começa com os pescadores e deseja que aqueles que o seguem não se apeguem a nenhuma segurança, que o sigam e basta. O seguimento de Jesus te lança em outro plano, outra dimensão. É impossível entender essa dimensão sem entrar nesse segmento. Esses homens continuarão a pescar, mas em modo diferente. Os peixes serão humanos, serão almas. As redes serão a pregação, a evangelização, as viagens incansáveis. O prêmio será o céu. Como explicar tudo isso em palavras? Somente o amor e a confiança em Jesus podem arrastar nessa aventura. Vamos agora refletir sobre a primeira e mais importante mensagem desse trecho. Há muita diferença entre pescar sem Jesus e pescar com Jesus. Sem Jesus, trabalharam a noite inteira sem nenhum proveito. Com Jesus, trabalham 1 hora e enchem os barcos a ponto de quase afundarem. Podemos comparar a rede à nossa evangelização. E o barquinho, podemos compará-lo à nossa fraternidade ou à nossa casa de acolhida.
Barco vazio, rede vazia é sinal de que Jesus não está presente. Jesus ainda não chegou na nossa vida, porque quando carregamos Jesus no nosso barco, sempre há uma grande pesca. É a experiência dos apóstolos, que haviam pescado a noite inteira e nada havia apanhado, porque Jesus não estava com eles. Mas logo que Jesus está com eles, se encontra no meio deles, a rede se enche de tantos grandes peixes. Como acolher Jesus no nosso barco? Antes de mais nada, acolhendo o seu convite, a sua palavra. Imagine o que originou esse ato de obediência simples. Trabalhamos a noite inteira, sem nada pescar. Agora que é dia, a possibilidade de pescar não existe mesmo. Mas pela tua palavra irei e lançarei minhas redes. O velho Pedro, homem feito, pescador experiente, teve que se humilhar, ouvir os conselhos de um jovem marceneiro, pregador, e essa humilde obediência o levou a ser santo, apóstolo e papa. Você nunca pode imaginar onde te levará a tua obediência a Jesus. Uma coisa é clara: quem segue a sua própria e pequena cabeça nunca conseguirá seguir Jesus, porque Jesus te leva sempre além de você mesmo, além de teus planos, além de teus projetos, além da tua vidinha, além do que você sabe fazer. Há muita diferença entre ser um pobre pescador e ser papa da cristandade. Mas Jesus é assim. Faz obras-primas com os pobres que lhe obedecem. Se Pedro tivesse exigido uma explicação clara, um plano de trabalho definido, ainda estaria arrastando suas redes vazias, tentando pescar peixes no mar. Precisa pescar diferente. Esses pescadores acolhem Jesus no próprio barco, acolhem Jesus em sua vida. Nós também, se quisermos que os milagres aconteçam e que a nossa vida pegue o rumo de Deus, precisamos trazer Jesus para dentro da nossa vida, para dentro da nossa família, para dentro dos nossos negócios, para dentro das nossas amizades, para dentro dos nossos projetos. O barco representa o teu mundo. Precisa aceitar Jesus, acolher Jesus com amor para dentro do nosso mundo e deixar que Ele o dirija, que Ele tome nas mãos o leme do nosso barco. Concretamente, isso acontece ouvindo a palavra, através da meditação da Bíblia, através da oração, através da comunhão. Os pescadores apóstolos acolheram Jesus todos juntos no único barco que os unia. Podemos lembrar as palavras do Mestre, que diz: onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Estarmos unidos no nome de Jesus, sendo a comunidade de Jesus, nos traz a luz, a força, nos ensina a pescar à maneira de Jesus. Uma comunidade de irmãos que se amam de verdade, em nome de Jesus. É isso que atrai Jesus para o nosso meio. E Jesus vem prontamente, atraído de maneira irresistível pelo amor recíproco dos seus filhos. Enfim, vem o aspecto importante de arregaçar as mangas e obedecer ao que Jesus pede, com fé e sem hesitar, sem falar que não vai dar certo. Uma estranha doença ataca muitas pessoas hoje. Ela é antiga quanto o mundo, mas tem uma roupagem diferente. Seu nome é preguiça, preguiça camuflada. Bem que as pessoas queriam que as redes se enchessem, mas custa muito lançá-las e ainda mais fadiga puxá-las quando elas estão cheias. A preguiça camuflada gostaria que os peixes pulassem dentro do barco sozinhos, sem pescá-los. A preguiça camuflada gostaria que os peixes se ajeitassem sozinhos dentro dos baldes
e recebessem catequese sozinhos, que o barco andasse sozinho, sem a fadiga do remar. No final das contas, é melhor que os peixes fiquem no mar e nosso barquinho não fique pesado demais, porque poderia afundar. Mais prudente é ficar na nossa praia aconchegante, mesmo se tenhamos que chorar porque nada pescamos. Assim pensam os sábios preguiçosos desse mundo, que não têm Jesus dentro do seu barco. Mas a ordem de Jesus é clara: fazei-vos ao largo, jogai as redes. Dessa forma, as redes se encheram de tantos peixes que quase os barcos afundavam. Esse é o processo normal. Irmãos, vocês entendem que uma casa de acolhida vazia diz claramente que Jesus não está presente ali, que não há amor fraterno entre os que vivem juntos, porque Deus é um dono que quer sempre sua casa cheia, e quem se acostuma ao vazio, sem dúvida não é de Deus. Peçamos a Deus o dom de que os membros de todas as nossas equipes de evangelização entendam essa lição, todas as nossas casas de acolhida a coloquem em prática. Se nunca a equipe pesca novos peixes, se seus retiros Ruá, Caná, Yeshua, Fanuel, Éfata estão vazios, se uma casa de acolhida está vazia, precisa se perguntar: eu estou indo mar adentro? Estou lançando as minhas redes ou ainda estão bem guardadinhas no barco? Estou pescando bem? Se depois de um retiro não para ninguém, se numa casa não fica ninguém, então precisa se perguntar se sabemos cultivar, se somos capazes de acompanhar, se somos bons agricultores. Está na hora de acabar de se esconder atrás de um dedo e dizer: os tempos são difíceis. Vivemos no imediatismo, no consumismo, na sociedade líquida. Pois bem, será que existe um contexto em que o cristianismo não conseguiu florescer? Ou não estará acontecendo que não estamos semeando bem, não estamos implantando bem a fé? Não estamos pescando porque temos medo e é muito difícil? Vamos nos colocar esta pergunta enquanto escutamos novamente o trecho que hoje Deus nos doa. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos dedicar um minuto agora para sublinhar e anotar o que mais nos atinge.
estamos agora preparados para escolher o nosso propósito, pequeno e preciso, que nos ajude a ter a coragem de Pedro. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Avance para águas mais profundas. Paz e alegria a todos. Lançai vossas redes para a pesca. Se lance na evangelização, na pastoral de rua, na sua vocação. Você não se arrependerá. Paz e alegria a todos. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que
chamado por Deus a buscar outro mar. Redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas do reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas do reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar.